Top livros do ano de 2025. Esse ano foi o ano que eu consegui retomar o meu ritmo de leitura, né? Então, por conta de luto, né? Dos 2 lutos seguidos que eu tive aí, eu tava num ritmo muito lento de leitura. Então, 2021 eu li, tipo, basicamente um livro por mês. 2022 eu li 9 livros. 2023 eu li 7 livros. Foi o meu pior ano de leitura, assim. Ano passado eu consegui dar uma retomada na leitura, então foram 2 livros por mês, né? 25 livros no total. Esse ano bati a meta e dobrei a meta, então eu cheguei numa média aí de 50 livros. E eu separei os melhores do ano pra gente conversar um pouquinho aqui. Vou começar pelos físicos e depois para os que foram audiobook e e-books em si, né? Então, no começo do ano eu li muito no Kindle e agora para o final do ano eu voltei para o papel e aí ficou meio que esse misto aqui. O primeiro deles, então, vou falar sobre esse aqui, Indivisível. Ele é um livro dupla face, digamos assim, então tem 2 lados, 2 histórias, que conta, né, basicamente a história do bairro da Liberdade. Então, tem o lado que conta o bairro da Liberdade pela visão dos negros, né, de como que esse bairro era para os negros, e também o bairro da Liberdade aqui para a comunidade japonesa, chinesa, né? É, essas 2 histórias do mesmo bairro, que antes era um bairro negro e agora é o que a gente conhece como da cultura japonesa ali, e aqui mostram uma pincelada da história de cada um deles, tá? O outro livro físico, né, o segundo desse nosso top, é esse aqui, do Capital Erótico. Ele tá muito tempo, ele tá na minha lista. Este ano passado, acho que foi que eu realmente comprei ele para ler. E aí esse ano eu falei, meu, eu vou ler. Ele é a base da Thalita Delbó, né, do Capital Visual. Então é inspirado nesse Capital Erótico aqui, que basicamente fala como que pessoas bonitas, pessoas encantadoras, elas alcançam as coisas na vida de uma forma mais fácil e rápida, e que o capital erótico ele é um dos 4 capitais que é o mais menosprezado por conta desse poder muito forte que ele tem e por ser algo basicamente não exclusivo feminino, mas majoritariamente feminino, por conta, né, da biologia aí de que homem precisa e quer mais sexo do que a mulher. Então, por conta deste poder do sim, né, do sim e do não, a mulher acaba que tem um capital erótico maior do que o homem, e que a boa notícia é que se você não nasce com ele, você consegue adquiri-lo através do seu cuidado corporal, através da forma como você se veste, da forma como você se porta no mundo, que tudo isso mexe, né, com o seu capital erótico, e é um livro muito interessante que, inclusive, comecei a trazer para os meus conteúdos e mudou minha forma de ver, né? Porque antes eu tinha aquele pensamento de que ou eu era bonita ou eu era inteligente. E na verdade ele fala o contrário, né? Que você pode ser os dois, que você pode ser bonita e inteligente. Para mim isso foi libertador. Terceiro, né? O top 3 aí é o Consenso do John Bradshaw. Ele basicamente ele mostra, ele fala como que funciona a mente do cachorro, né? Como que o cachorro se comporta, como que ele enxerga a gente, como que ele enxerga o mundo, como que a gente treina o cachorro, como que a gente entende o cachorro. É um livro assim essencial. Se você tem cachorro, é um livro essencial para você entender como se comunicar com o seu cão e de entender que a visão de mundo deles é diferente do nosso. E aqui é um que cai por terra aquela visão de que cachorro precisa de alfa, porque na verdade cachorro não vive em alfa, beta, ômega, enfim, eles vivem em matilha, matilha é família, né? E mostra toda essa relação familiar dos cães e que a gente também tem essa relação familiar com eles, de que essa ideia de alfa é balela. Então, é uma leitura muito boa, eu recomendo. Mudou também minha visão, tanto para cachorro quanto das formas como a gente enxerga o mundo e a expectativa
que a gente coloca no mundo em cima daquilo que nós, seres humanos, entendemos como que é correto, sendo que existem outras formas de vivenciar o mundo, né? Que, como por exemplo, desse livro relata a dos cães, e tem a dos gatos também, que eu quero ler, mas não sei quando, enfim. Tá na minha lista de leitura a do como que os gatos enxergam o mundo também. Indo para os e-books, este ano eu comecei com Verity, Verity da Colleen Hoover. Foi um dos meus livros preferidos aqui no Kindle. Fala que eu li 32 esse ano, então, enfim. Foi um dos meus livros favoritos do ano. Ele é muito controverso, cheio de problemáticas, sim, mas ele, assim, me fez mergulhar nele de uma forma muito intensa, apesar de que eu acho que tem cenas hot ao extremo. Tanto que até a moça no livro, né, a personagem fala, tipo, ai, nossa, tô cansada de ficar vendo essas cenas de hot. E eu, tipo, eu também, né, mas enfim. Apesar disso, é um livro excelente, te deixa pensando e matutando se o que aconteceu, se foi tudo uma armação, quem carregou pra quem, enfim, é uma loucura. Eu recomendo, estou ansiosa pelo filme que sai o ano que vem. Outro que eu gostei muito foi, que já seria o nosso 5, né? Foi a estranha série Diamond, da Liz Nugent, não sei falar o nome. Eu gostei bastante desse livro porque meio que mostrou como que ela não é autista, né? Ela sofre um trauma gigantesco na vida dela, que os pais adotivos e por consequência ela não souberam lidar muito bem, ou sei lá se existe uma forma de lidar muito bem com isso, e ela é uma pessoa muito literal, e aí ela perde a rede de apoio dela e precisa lidar com o mundo, e o mundo não tá pronto para ela não tá pronta para o mundo. Tem toda essa vertente dela se descobrindo no mundo, essa evolução da personagem, só que no final é, fica meio insatisfatório, porque parece que toda a evolução dela é meio que jogada no lixo, assim, sabe? Mas enfim, é um livro muito legal, interessante. Recomendo a leitura, sim. Amanhecer na Colheita, nosso top 6 da Suzanne Collins. É mais do mesmo de Jogos Vorazes? É mais do mesmo de Jogos Vorazes. Você leu um, leu todos? Leu um, leu todos, basicamente. Mas, para que você que é fã da saga, traz aquele quentinho no coração, de esse saudosismo, né, de ver como que foi o Hammett, né, a visão do Hammett dos jogos, a versão dele dos jogos, e de todas as consequências que a gente vê lá em Jogos Vorazes, né, do alcoolismo, dessa, dessa vida de carrancuda dele, da relação dele de cuidado até com a Katniss, enfim. É muito mais para fã do que para vou começar a saga agora, mas foi um livro que eu gostei muito desse saudosismo e de entender a mente, sabe? Tipo, de dar um porquê para as atitudes do Hammett. 7, Tempo de Graça, Tempo de Dor. Esse daqui é da Francis de Pontes Piblis. Ai, gente, esse livro aqui foi o meu. Acho que eu colocaria ele no top 3 do ano, assim mesmo, tá? Ele conta a história das duas Marias, né? Maria da Graça e Maria das Dores. Uma é filha de um senhor de engenho, a outra é filha de quase escrava, né, de prostituta ali, dessa vertente, dessa vivência das duas, como que cada uma, a criação das duas, a amizade das duas, o relacionamento tóxico até das duas, que vai para a vida adulta e as duas têm o mesmo sonho de ter uma vida de cantora, as duas querem ser cantoras, e aí você fica muito naquela de que é sonho de quem, né? Esse sonho, como que elas alcançam esse sonho, a vida delas, vida, né, de uma delas e como que a outra lida com isso, enfim, é um livro muito interessante, assim, ele é muito real, dá muita impressão de que é um livro que vai falar sobre essa ideia da Marilyn Monroe, né, e da Carmen Miranda, mas ao mesmo tempo é totalmente ficcional, então é um livro, ai, assim, excelente, tá no meu top 3 mesmo. 8 é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro eu li por ler, mas assim, é uma fofocona que te prende do início ao fim.
É um livro muito bom, acho que vale o hype que ele tem, sim. Eu li dando nada pra ele, terminei, tipo, batendo palmas. Ele conta a trajetória da Evelyn, de como que ela usou o capital erótico dela para alcançar o sucesso e de todas essas relações que vêm no decorrer disso para manter o sucesso que ela queria, da carreira que ela queria, as consequências que isso teve na vida dela, dos relacionamentos, né, que isso que trouxe para ela ali também. E no final da vida ela acaba fazendo algo para se redimir de um erro que ela cometeu e como que isso tudo acontece, né? Um livro que assim vale muito a pena. É aquele estilo fofocão que te prende do início ao fim. É um livro que eu amei mesmo. 9, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. É um livro que está há muito tempo na minha lista também, que esse ano finalmente eu li. Me trouxe muita identificação, porque é professor, né? Tem aquela vivência tipo de filho de professor, que eu sou, né? Filha de professora. Vivência de filho de professor negro, que também é o meu caso. Dessas vivências de quando que você se depara com o racismo em si, dessa questão do colorismo, dessa questão de como que a vida é diferente para uma pessoa negra, para uma pessoa branca, e que desse rombo que muitas vezes parece que vai ser intransponível, mas que a educação traz essa esperança de que vai ser diferente, que vai acontecer de uma forma diferente, enfim. Recomendo muitíssimo esse livro também. Outro aqui dos e-books, dos meus tops, foi Violeta, da Isabel Allende. É, também é nesse estilo de fofocão, né? Então conta a história da trajetória de uma família ali, de algumas gerações da família da Violeta, e de como que ela alcança o sucesso e tem essa vida independente, cria os filhos, cria o neto, e toda essa relação de amor, de intrigas. É essa coisa bem familiar mesmo, sabe? Tipo, de relações familiares e de ver mulheres e ver como que a mulher era tratada nessa época, que a gente não sabe quando se passa, a gente não sabe onde se passa, mas sabe que são questões mais arcaicas ali, que passam por uma ditadura também, que para mim eu achava, né, na minha como pessoa leiga, achava que a gente só aqui no Brasil tinha tido como chama, ditadura, mas não, a gente teve em outros locais também, né, em outros países, e mostra ali também, é um país que parece Cuba, mas eu não sei dizer se é ou não, enfim. É um livro que eu gostei muito de ler por conta dessa estética de fofocona também, e de vivências, né, de família ali, que também é uma... que eu percebi que é um livro que eu tenho gostado muito desses tipos de livro. O próximo é Promessas Cruéis e Divinos Rivais, essa duologia. Eu comecei pelo segundo livro, percebi na metade que era o segundo livro, aí voltei para o primeiro. Então, eles são meio que livros independentes, né? Daria para ter terminado o segundo e voltado para o primeiro numa boa, mas eu fiz o caminho certo. Basicamente, é uma distopia, né? Onde deuses começam a guerrear entre si pelo domínio da Terra, e os humanos ficam nesse meio sofrendo, e a gente tem dois arqui-inimigos que se tornam amantes, né, igual os deuses ali, onde um acaba servindo o outro para terminar essa guerra, e um humano termina com a guerra dos divinos aí. Enfim, é um livro que eu curti bastante, me envolveu muito. Eu colocava audiobook para escutar para dormir, e esse foi um que me prendeu, então eu não conseguia dormir, eu ficava escutando mesmo a história. E o último foi A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Gente, um romance. E eu, assim, só coloquei romance pra, tipo, vou ouvir um romance esse ano. Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu também quero. Basicamente, ela é uma solteirona que ela não quer casar com ninguém, com um dos pretendentes ali, ela é meio reclusa, e ela inventa, então, que ela está num relacionamento com um capitão, e ela coloca, né, dá o nome pro capitão e tudo, e começa a trocar correspondências com esse capitão. Trocar correspondências, ela escreve cartas para ele e envia.
Só que essas cartas, na cabeça dela, tipo, elas iam todas voltar, porque não tem remetente, o remetente não existe. Plot twist, o remetente existe. E ele recebeu todas as cartas dela, e ele se apaixonou por ela pelas cartas, e ele vai até ela, né, pra eles se casarem. E começa por interesse, né, no sentido tipo assim, eu quero você e eu quero casar porque eu quero dar uma terra para os meus homens, e acaba a gente descobrindo que na verdade ele estava super apaixonado por ela e ela por ele, e ai, é love, 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 enfim. É, eles acabam se casando e tendo filhos e sendo felizes para sempre. Você, eu também quero. Esses foram os meus top 10, na verdade, 11 livros aí, né? Porque eu acabei colocando uma duologia dos 50 que eu li. Comenta aqui para embaixo para mim se você leu algum, qual que foi o seu preferido, se você concorda com essas visões ou não, quais foram os seus top livros, né, os seus top 10 livros desse ano, qual foi o seu top 1 e quais que você me recomenda para ler no próximo ano aí de 2026. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. Este ano, em 2026, a gente vai ter muito mais vídeos aqui no YouTube, além das lives que vamos voltar a fazer também de aulas. Então, para a gente ter esse ponto de conexão de vocês comigo e eu com vocês também, para vocês poderem me conhecer um pouco mais. E é isso. Um beijo e nos vemos no próximo.